Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. Glória a Deus. Capítulo 35, a partir do verso 1, diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Diga comigo: levantemos e subamos a casa de Deus. Muito bem, farei ali um altar ao Senhor, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me acompanhou no caminho por onde eu andei. Amém? Olhe para cá, presta atenção, escuta algo aqui. Jacó, ele está parado em uma geografia de Siquém. Deus mandou Jacó para Betel. Betel quer dizer a casa de Deus. Jacó, ele para no meio do caminho, Ed Carlos, e quando ele para ali, a filha de Jacó, Diná, é violada, e ele sofre um problema terrível naquele lugar. A família de Jacó é marcada em Siquém. Os seus filhos fazem uma atrocidade, fazem uma aliança, e depois quebram a aliança e matam muitos homens de Siquém, e o próprio Siquém, que era príncipe daquela terra. Mas por que a tragédia aconteceu? Por que eles estavam indo para Betel e de repente acontece uma fatalidade? Porque eles pararam aonde não deveria parar. Quando Deus te chama, e Deus disse: levanta-te, Jacó, e vai para Betel, era para Betel que Jacó deveria ter ido, mas ele para em Siquém, e a história dele é marcada, a história da descendência dele é marcada. Tem muitas pessoas que têm a sua história marcada, porque param aonde não deveriam parar, vão aonde não deveriam ir, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Se Jacó tivesse ido direto a Betel, a tragédia não teria sido manifestada. Então, quando eu vou ao meu destino, eu caminho na direção de uma bênção. Quando eu paro, quando eu paraliso a rota que Deus estabeleceu, eu me exponho ao perigo e à tragédia. E hoje o Senhor te chama para sair de onde você está, da posição emocional que você se encontra. Talvez durante essa pandemia nós estejamos estacionados, mas hoje, na primeira semana do segundo semestre, um novo ciclo se inicia na nossa vida. E eu quero liberar e precipitar uma palavra na direção da sua vida.
não pare, não se paralise, não se deixe perder na rota para que se estabeleça uma tragédia. Tome uma posição hoje, levanta-te e suba na direção de Betel, para a casa de Deus. Amém? Levantar. O que é levantar? Levantar é um verbo ativo. Levantar no original significa erguer, permanecer, ser constante, ficar de pé, tornar-se poderoso, entrar em cena. Diga comigo, entrar em cena. Deus está dizendo assim para Jacó: entra em cena, chegou a tua hora. E eu quero profetizar para você que está na sua casa, pela TV Mave, e eu quero profetizar para você que está na nave desse templo: chegou a hora de você entrar em cena no reino de Deus. Chegou a hora de você erguer e permanecer de pé. Chegou a hora de você ser estabelecido, firmado no propósito e fazer a rota que Deus estabeleceu para você e para sua descendência. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, por favor, se expresse com um gesto de alegria e de fé. O Senhor disse: levanta-te e sobe. Subir. O verbo no original é alahá, que quer dizer seguir, partir, ir, remover-se, aparecer. Entra em cena, Jacó. Chegou um tempo da igreja entrar em cena. A igreja tem que marcar território. A igreja tem que se levantar. Que igreja, pastor? A igreja na sua casa, a igreja no seu trabalho, a igreja nas redes sociais, a igreja na rua, a igreja na faculdade. A igreja tem que se levantar, acordar. Ei, você que está me ouvindo, escute. Essa palavra é para você, amém? Essa palavra é para você, amém? Levanta-se e suba. Então Jacó, ele toma uma atitude, ele chama a família dele. Quem que ele chama primeiro? Diga família. Diga família. Diga o reino de Deus é um reino de família. Diga o reino de Deus é um reino de família. Diga a minha casa é uma casa de família. Diga a minha família é uma célula do reino de Deus. Quem concorda com isso? Então dá um aplauso ao Eterno e se manifeste. Ele diz para ele, olha, ele diz para a família dele, todos os que estavam ali, ele diz: lançai fora os deuses estranhos do vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mas eu não quero, escuta, aí alguém está pensando: meu Deus, purificar é ser santo. Se eu me proponho a me levantar e subir para a presença de Deus, então eu tenho que me propor a viver uma vida de pureza, de limpeza. Essa palavra no hebraico é taher, que quer dizer moralmente limpo. Moralmente limpo. Jesus te chamou porque Ele quer mudar a tua moral. Jesus te chamou porque Ele quer mudar o seu testemunho para melhor.
Jesus quer mudar a tua fama. Tua fama vai ser uma fama conhecida pela moralidade. Tua fama vai ser conhecida como um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, uma família de Deus. Eu quero declarar a pureza do sangue de Yeshua sobre a sua vida, sobre a sua casa. E ele disse: mudai as vestes. Deixa eu te falar, mudar as vestes aqui quer dizer renovar-se, quer dizer substituir-se, alterar-se da maneira como se reveste, de maneira como se veste. E aí você pode estar pensando: pastor, isso aí fala de quê? Isso fala de quê? Isso fala de uma camiseta, de um short, de uma calça? Não, é lógico que nós devemos vestir roupas decentes, 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 porque tem para todo gosto. Tem calça decente, calça indecente, vestido decente, vestido indecente, camiseta decente, camiseta indecente, tem short decente, short indecente, tem calça decente, calça indecente, tanto de homem quanto de mulher. Não existe isso. Existe decência, decência, postura e compostura. Pastor, é porque eu pensava que mulher não podia vestir calça. Não, irmão, não existe isso não. Quando a Bíblia fala, e aqui vai para quem gosta de estudar, quando a Bíblia fala que o homem não deve vestir roupa de mulher e mulher não deve vestir roupa de homem, no original está falando de tecido e da cor do tecido, porque naquela época todo mundo vestia vestidos, túnicas. Então como é que se identificava? Pelo tecido e pela cor do tecido, pelo tipo de malha de tecido. Porque, como eu já conversei com alguns meio cabeção, digo assim: e de quem que é a camiseta então? Nós temos que discutir de quem. Por favor, gente, o evangelho está acima dessas coisas. O evangelho é bem maior do que isso. Amém? Amém? Então olha para cá, presta atenção. Presta atenção em algo. Ele disse, a palavra aqui para mudar de veste é mostrar-se novo, mostrar-se melhor, mostrar-se renovado, mostrar-se puro, morrer-se para a velha natureza e ter uma vestimenta nova. Escuta isso. Ele disse: eu vou subir. Ele vira para a família dele e diz assim: eu vou subir, eu já me levantei e nós vamos ir a Betel, e lá eu vou fazer um altar. Lá eu vou fazer um altar. Escuta isso aqui. Deus está chamando as famílias de Araguaína, do Brasil, para fazer um altar. Deus está te chamando essa noite, você que está me ouvindo, para ser um construtor de altar. Pastor, o que é construir um altar? O que é um altar? Eu vou te dizer o que é um altar. Um altar é um lugar de abatimento, um lugar de morte. Pastor, Deus quer que eu construa um lugar de abatimento? Quer. Deus quer que eu construa um lugar de morte, pastor? É. Um lugar de sacrifício? É. Um altar é um lugar de sacrifício. E o que sacrifício é esse, pastor? O que eu vou abater? O que eu vou matar? Eu vou matar a natureza adâmica, eu vou matar a natureza carnal, eu vou matar os desejos humanos, eu vou sacrificar os meus próprios interesses. Quando eu sacrifico os meus interesses em prol do reino de Deus, isso é uma prova que eu estou construindo um altar. Quando eu abro mão dos meus interesses pessoais para fazer o que o Senhor me convoca, então eu estou construindo um altar. Quando eu me movo pelos próprios interesses, eu estou destruindo altares.
Quando eu faço conforme penso e conforme quero, eu sou um destruidor de altar. Se Jesus tivesse feito da maneira que ele queria, não haveria um altar na história da humanidade chamado Gólgota, chamado caveira, aonde a cruz foi suspensa e o sacrifício foi feito, porque ele disse: não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do meu Pai. Escuta, tem vezes que você está cansado para orar, cansado para ler a Bíblia, cansado para jejuar, cansado para ir ao templo, cansado para preparar uma palavra, cansado para ir a uma reunião de 12, cansado para ir a uma célula, cansado para ir a um ensaio, cansado para... Imagina uma pessoa que está suando sangue e sabendo que espera ele é o maior sofrimento da história. E ele disse: contudo, não seja feito a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ele disse: eu tenho que beber o cálice que meu Pai preparou para mim. Certa vez os discípulos perguntam: nós queremos sentar ao teu lado. Ele disse: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram: sim. Mas na hora que o cálice veio, todo mundo vazou. Às vezes o cálice de obedecer nem sempre inicia doce, mas a Bíblia garante que terminará mais doce do que um favo de mel. Obedecer nem sempre pode ser doce. A obediência daquele dia trouxe a cruz. A obediência daquele dia trouxe a coroa de espinho. A obediência daquele dia trouxe os cravos. A obediência daquele dia trouxe o outro cravo. A obediência daquele dia trouxe os cravos nos pés. A obediência daquele dia trouxe a lança. A obediência daquele dia fez com que a sua carne fosse rasgada pelo chicote chamado azorrague. Mas a obediência daquele dia trouxe um sepultamento, um isolamento debaixo da terra. Mas a obediência daquele dia, ao terceiro dia, trouxe uma ressurreição. A obediência daquele dia fez com que ele pudesse ascender aos céus, assentar à direita do Deus Pai e ter todo o poder do universo. E a promessa do Pai, que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra terá que se curvar diante dele e reconhecer que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eis aí o meu filho, em quem eu tenho prazer. Por que Deus disse isso? Porque ele é obediente. Jacó, num ato de desobediência, trouxe tragédia sobre a sua descendência. Mas numa atitude, ele arranca-se de uma geografia de dor. E ele decide construir um altar. E ele disse: por que eu quero fazer um altar? Eu imagino as pessoas: por que você quer fazer um altar lá, Jacó? E ele disse assim: porque eu quero fazer um altar em Betel. Eu vou dizer para vocês: porque Deus me respondeu no dia da minha angústia, porque Deus me respondeu no dia da minha escassez, porque Deus estendeu a mão quando ninguém estendeu a mão para mim, porque Deus me tirou do meio da minha dificuldade, porque Deus me amparou e colheu as minhas lágrimas,
quando não tinha ninguém para colher as minhas lágrimas. É por isso que eu quero levantar, fazer um altar para Ele, porque Ele me acompanhou no caminho, porque Ele foi comigo na minha jornada. Aonde eu andei, Deus andou comigo. Aonde eu passei, Deus passou comigo. E eu quero declarar para você: aquela prova que você venceu, aquela guerra que você superou, foi o Senhor que estava com você. Aquele dia que você ultrapassou aquela dificuldade, o dia que você venceu o desejo do suicídio, foi a mão de Deus. O dia que Ele te tirou da tristeza e da amargura, e você pensa: como que eu saí? Eu quero declarar: era o Senhor te sustentando. Aleluia! Se é para Ele, faça com alegria. Escute isso. Nunca na história teve pessoas tão neuróticas dentro de casa. Nunca na história dos 5 continentes teve pessoas tão doentes emocionais, cheias de tudo e vazias de Deus. Essa pandemia serviu para mostrar para você que você não é dono de nada, que Deus é dono de tudo. Essa pandemia serviu para você ver que até os que te amam, no meio de uma situação dessa, ficam com medo de estender a mão. Mas o salmista disse que o braço do Senhor nunca teve escolhido na direção daqueles que estendem a mão para Ele. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Eu não estou acusando não cumprimentar, eu estou mostrando que nós humanos somos frágeis, que nós não somos essa sumidade toda. Muito obrigado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira minta, o fruto da vide minta, não apareça, ainda que não haja ovelhas nos currais, ainda que os pastos, ainda que as lavouras não deem os seus frutos, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que não haja saúde, todavia me alegrarei. Ainda que não haja casa, todavia me alegrarei. Ainda que não haja emprego, todavia me alegrarei. Ainda que não haja paz na terra, todavia me alegrarei. Ainda que não haja expectativas humanas, todavia me alegrarei. Ainda que não haja amigos, todavia me alegrarei. Ainda que não haja pessoas em quem eu possa confiar, todavia me alegrarei. Ainda que não haja o conforto de uma cama, todavia me alegrarei. Ainda que não haja templos, todavia me alegrarei. Ainda que não haja vida, todavia me alegrarei na eternidade, adorando e bendizendo o Senhor, porque tudo por Ele, para Ele e sem Ele nada do que foi feito teria sido.
porque tudo é através dele. Jacó, ele reconhece isso aqui, e ele disse: eu preciso construir um altar. Diga comigo: eu preciso construir um altar. Diga: eu preciso construir um altar. Se você está aí na sua casa e tem alguém do seu lado, diga, vira para ele e diga assim: eu e você precisamos construir um altar. Mesmo de longe, diga assim: eu e você precisamos construir um altar. Nós precisamos construir um altar. Aí pergunta para ele assim: por quê? Aí você vai responder para ele assim: porque no dia da tua dificuldade, o Senhor te ouviu, Ele te socorreu, e Ele te tirou daquele lugar. Escute, muitos de vocês devem lembrar de onde vocês vieram. Lembra quem era você antes de chegar numa célula. Lembra quem era você antes de chegar no discipulado. Lembra quem era você antes de ir ao encontro. Lembra quem era você. Lembra quem era você quando chegou na primeira célula. Lembra quem era você quando entrou no encontro com Deus. Lembra quem era você quando entrou na escola de discipulado. Lembra quem era você. Lembra. Você que é casado, lembra como era seu casamento? Você jovem, lembra? Muitos chegaram no MAV, se cortando de gilete, se retalhando. E hoje o Senhor curou uma geração. O Senhor libertou uma geração de jovens, de adolescentes. E eu tenho o privilégio de testemunhar isso, que o Senhor está levantando um poderoso exército, que todavia se alegrará, que todavia, ainda que as circunstâncias sejam terríveis, nós vamos se alegrar. Quem concorda comigo, dá um brado de vitória.